A eternidade dos tormentos do inferno. Por George Whitefield. Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno. A excelência da dispensação do Evangelho é grandemente evidenciada por essas sanções de recompensas e punições, oferecidas à escolha de todos os seus ouvintes, a fim de envolvê-los a serem obedientes aos seus preceitos. Pois promete nada menos que a felicidade eterna ao bem, e não denuncia a punição mais leve do que a eterna miséria contra os iníquos. Por um lado, é um favor da vida para a vida, por outro, um favor da morte para a morte. E, embora se possa imaginar, a simples menção do primeiro seria suficiente para atrair os homens para o seu dever, mas os ministros de todas as épocas acharam necessário, frequentemente lembrar seu povo do último, e colocar diante deles os terrores do Senhor, como tantos poderosos dissuasivos do pecado. Mas de onde é que os homens são tão insinceros, enganosos? A razão parece ser a seguinte: a promessa da felicidade eterna é tão agradável às inclinações e desejos da humanidade, que todos os que se chamam cristãos, universal e voluntariamente, concordam com a crença nela. Mas então há algo tão chocante na consideração de tormentos eternos, e aparentemente uma desproporção tão infinita entre uma duração interminável de dor, e uma curta vida passada no prazer, que homens, alguns deles ou pelo menos alguns, dificilmente podem ser levados a confessá-lo como um artigo de sua fé, que uma eternidade de miséria aguarda os ímpios em um estado futuro. Portanto, neste momento, peço licença para insistir na prova desta parte de um dos artigos de nosso credo, e esforçar-me por fazer justiça ao que nosso abençoado Senhor, a que ameaçou nas palavras do texto: estes, isto é, os ímpios, serão levados para o castigo eterno. Assim, sem considerar as palavras como estão em relação ao contexto, vou resolver tudo o que tenho a dizer, nesta única proposição geral, que os tormentos reservados para os iníquos no futuro serão eternos. Mas, antes que eu comece a falar sobre isso, devo informá-lo que considero isso certo. Que todos os presentes acreditam firmemente, eles têm algo dentro deles, que chamamos de alma, e que é capaz de sobreviver à dissolução do corpo e de ser infeliz ou feliz por toda a eternidade. Eu tomo por certo mais longe, que você acredita em uma revelação divina, que esses livros, enfaticamente chamados de Escrituras, foram escritos pela inspiração de Deus, e que as coisas nele contidas são fundamentadas na verdade eterna. Eu tomo por garantido, que você acredita, que o Filho de Deus desceu para morrer pelos pecadores, e que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, mesmo o homem Cristo Jesus. Essas coisas sendo concedidas, e elas precisavam ser postas por premissas, podem agora fazer cumprir a única proposição geral afirmada no texto, que os tormentos reservados para os iníquos no futuro são eternos. Estes irão para o castigo eterno. O primeiro argumento que avançarei para provar que os tormentos reservados para os iníquos a seguir são eternos, a própria palavra de Deus nos assegura, linha após linha, que assim será. Citar todos os textos que possam ser estudados, como prova disso, seria uma tarefa interminável. Basta alguns exemplos. No Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, nos é dito que alguns ressuscitarão para a vida eterna, e outros, para o desprezo eterno. Disse no livro de Isaías que o verme daqueles que transgrediram a lei de Deus, e morrem penitentemente, não morrerá, nem o seu fogo será extinto. E em outro lugar, o santo profeta, surpreendido, sem dúvida, com espanto e horror com a perspectiva da continuação dos tormentos dos condenados, irrompe nessa comovente exposição: quem pode habitar com as queimaduras eternas? O Novo Testamento ainda é mais completo quanto a esse ponto, sendo uma revelação que trouxe essa, e outras coisas semelhantes, a uma luz clara. O apóstolo Judas nos fala dos profanos desprezadores de dignidades em seus dias, que para eles estava reservada a escuridão das trevas para sempre. E no livro do Apocalipse, está escrito, que a fumaça dos tormentos dos ímpios acende para todo sempre. E se cremos que o testemunho de homens inspirados, o testemunho do Filho de Deus, que o Espírito lhe concedeu, como mediador, sem medida, ainda é muito maior, e no Evangelho de São Marcos,
ele repete esta declaração solene por 3 vezes: é melhor para ti entrar na vida mutilada, isto é melhor renunciar à gratificação de sua luxúria, ou incorrer no descontentamento de um amigo, que pode ser tão caro para você como uma mão, ou tão útil quanto um pé, do que ter 2 mãos e pés, isto é, por permitir que um, ou desobedecer a Deus obrigar o outro, a ser lançado no inferno, onde o verme não morre, e o fogo não se apaga. E aqui novamente, nas palavras do texto, estes, os ímpios, irão para o castigo eterno. Eu sei que alguns têm negado a eternidade dos tormentos do inferno, que as palavras eternas e perpétuas são frequentemente usadas nas escrituras sagradas, especialmente no Antigo Testamento, quando significam não uma duração infinita, mas um prazo limitado de tempo. E isso nós prontamente concedemos, mas então respondemos, quando as palavras são usadas com essa limitação, elas manifestamente parecem ser usadas assim no contexto, ou são colocados em oposição a tipos ocasionais que Deus deu ao seu povo em algumas ocasiões especiais, como quando se diz, será um estatuto perpétuo ou eterno ou um estatuto para sempre, isto é, do tipo permanente, e não apenas transitório ou ocasional, como no pilar da nuvem, o maná e coisas do gênero. Ou, finalmente, eles têm uma relação com essa aliança que Deus fez com seu Israel espiritual, que, se entendida no sentido espiritual, será eterna, embora a dispensação cerimonial seja abolida. Além disso, deve-se observar que algumas das passagens até agora mencionadas não têm nenhuma dessas palavras tanto quanto as mencionadas, e não podem ser interpretadas de modo a indicar apenas um período limitado de anos. Mas, seja como for, é evidente até para uma demonstração que as palavras do texto não admitem uma significação tão contida, como parece ser diretamente opostas às palavras imediatamente seguintes, que os justos irão para a vida eterna. Pelas palavras, todos estão prontos para conceder, que a vida prometida aos justos será eterna. E por que não o castigo ameaçado aos iníquos não deve ser entendido como eterno? Da mesma forma, quando a mesma palavra no original é usada para expressar a duração de cada um, nenhuma sombra de uma razão pode ser dada. Mas, em segundo lugar, não se pode argumentar que Deus recompensará seus santos com felicidade eterna, o que não provará igualmente que ele deve punir os pecadores com eterna miséria. Pois, já que nada sabemos, pelo menos com certeza, como ele lidará com qualquer um, exceto por uma revelação de mergulho, e desde que, como foi provado pelo argumento anterior, ele também ameaçou positivamente e eternamente punir os ímpios, como recompensar os bons, segue-se, que sua verdade será tanto impugnada e questionada, se ele não infligir seus castigos eternos, como seria, se ele não conferisse suas recompensas. A isto também foi contestado, que, embora Deus seja obrigado pela promessa de dar suas recompensas, sua veracidade não pode ser questionada, supondo que ele não deva executar suas ameaças, como ele realmente não fez no caso de Nínive, que Deus declarou expressamente por seu profeta Jonas, deveria ser destruído em 40 dias. Não obstante a sequência da história nos informa, Nínive foi poupado. Mas, em resposta a essa objeção, afirmamos que as ameaças de Deus, assim como as promessas, são sem arrependimento, e por esse motivo, porque ambos são fundamentados nas leis eternas da razão correta. Por conseguinte, sempre descobrimos que, onde as condições não eram cumpridas, nas quais as ameaças eram denunciadas, Deus sempre executava a punição ameaçada. A expulsão de Adão do Éden, a destruição do velho mundo por um dilúvio de água, e a derrubada de Sodoma e Gomorra, são e sempre serão tantos monumentos de pé, de Deus executando suas ameaças quando denunciados, apesar de nossas fracas apreensões. A punição pode parecer longe de ceder o crime. É verdade que Deus poupou Nínive, porque os habitantes realmente se arrependeram e, portanto, cumpriram as condições sob as quais se supunha, pelo envio do profeta para avisá-los, o castigo ameaçado deveria ser retido. E assim em relação às ameaças do Evangelho. Se os homens, até o momento, consultarem seu próprio bem-estar, a fim de cumprir o Evangelho, Deus certamente não os castigará, mas, pelo contrário, lhes concederá suas recompensas. Mas afirmar que ele não castigará, eternamente,
os impenitentes e obstinados pecadores, conforme ameaçou, o que é, na verdade, se não tornar Deus como o homem, para que minta, ou o Filho do homem, para que se arrependa. Mas o absurdo de tal opinião parecerá ainda mais evidente a partir de o terceiro argumento que oferecerei para provar que os tormentos reservados para os iníquos no futuro são eternos, da natureza da aliança cristã. E aqui devo observar novamente, que foi dado como certo no início deste discurso, que você acredita que o Filho de Deus desceu para salvar pecadores, e que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E aqui eu tomo isso por certo mais longe, a menos que você acredite na doutrina absurda e injustificável do purgatório, de que está totalmente convencido. Esta vida é a única vez que Deus Todo-Poderoso concedeu para trabalhar nossa salvação, e que depois de alguns anos preterido, não restará mais sacrifício pelo pecado. E se isso é concedido, e quem ousa negar? Segue-se que, se o homem mal morre em sua iniquidade, e sob a ira de Deus, ele deve continuar nesse estado por toda a eternidade. Pois, já que não há possibilidade de serem libertos de tal condição, mas, por e através de Cristo, e desde que, na hora da morte, o tempo da mediação e intercessão de Cristo por ele se foi irrecuperavelmente, a mesma razão que pode ser dada, porque Deus deve punir um pecador que morre sob a culpa de seus pecados por um único dia, também será válido, porque ele deve continuar a puni-lo por um ano, uma idade, e até toda a eternidade. Mas apresso-me ao quarto e último argumento, para provar que os tormentos reservados para os ímpios a partir de agora são eternos, porque o castigo do diabo deve ser assim. Que existe um ser a quem chamamos de diabo, que ele já foi um anjo de luz, mas por seu orgulho e rebelião contra Deus, foi lançado do céu e agora é permitido, com o restante das maldades espirituais, andar de um lado para outro, buscando a quem devorar, que é um lugar de tormento reservado para eles, ou, para usar as palavras do apóstolo, que eles são reservados em cadeias eternas, sob as trevas, para o julgamento do grande dia. Todas as verdades aqui presentes deveriam estar convencidas de que, no início do discurso, você acredita que as escrituras sagradas foram escritas pela inspiração de Deus, onde essas verdades são entregues. Mas, se permitirmos tudo isso, e acharmos que não é injustiça para Deus punir aqueles espíritos outrora gloriosos por sua rebelião, como podemos achar injusto nele punir os homens maus por sua impenitência por toda a eternidade? Você dirá, talvez, que eles pecaram contra uma luz maior e, portanto, merecem uma punição maior. E assim concebemos, que o castigo dos anjos caídos pode ser maior em grau, do que o dos homens maus, mas então afirmamos que será igual à duração eterna, pois naquele dia, como os vivos oráculos de Deus nos informam, o Filho do Homem lhes dirá à sua esquerda: afasta-te de mim, vós amaldiçoado, em fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Onde descobrimos que pecadores impenitentes devem ser lançados no mesmo fogo eterno, com o diabo e seus anjos, e isso com muita justiça. Pois, embora possam ter pecado contra a luz maior, os cristãos pecam contra a maior misericórdia. Visto que Cristo não assumiu a natureza dos anjos, e não morreu pelos anjos caídos, mas pelos homens e por nossa salvação. De modo que, se Deus não poupou esses seres excelentes, assegure-se, ó pecador obstinado, quem quer que seja você, ele de modo algum te poupará. Pelo que foi dito, parece claramente que verdadeiramente, os tormentos reservados aos ímpios a partir de então, a guerra eterna. E se sim, irmãos, como devemos voar para Jesus Cristo em busca de refúgio, quão santos devemos ser em todo tipo de conversa e piedade, para que sejamos considerados dignos de escapar dessa ira vindoura. Mas antes de prosseguir para uma exortação prática, permita-me extrair uma ou duas inferências do que foi dito. E primeiro, se os tormentos reservados para os ímpios a seguir são eternos, o que diremos àqueles que fazem uma profissão aberta em seu credo, para acreditar em uma vida eterna, uma vida de miséria e felicidade, e ainda ousam viver em verdadeira comissão daqueles pecados que inevitavelmente, sem arrependimento, os levarão para aquele lugar de tormento? Acreditas que os castigos dos impenitentemente iníquos em outra vida são eternos? Tu faz bem, os demônios também acreditam e tremem. Mas conheça, ó homem vaidoso,
A menos que essa crença influencie a sua prática e faça com que você se adeque aos seus pecados, toda vez que repete seu credo, você realmente está dizendo: creio que serei desfeito para sempre. Mas, em segundo lugar, se os tormentos reservados para os iníquos a seguir são eternos, deixe que isso sirva de cautela para essas pessoas, e deve-se temer que haja alguns que vão dissuadir os outros da crença em tais coisas. Verdade importante: não há maneira mais segura, com toda a probabilidade, de incentivar e promover a infidelidade e a profanação do que abordar ou manter uma doutrina tão injustificável. Pois se as ameaças positivas de Deus relativas à eternidade dos tormentos do inferno já são consideradas insuficientes para impedir os homens de pecar, que tom mais alto de iniquidade pode imaginar que eles chegarão rapidamente quando são ensinados a nutrir qualquer esperança de recuperação futura deles, ou, o que é ainda pior, que suas almas serão aniquiladas no futuro e se tornem como os animais que perecem. Mas ai de tais líderes cegos dos cegos! Não é de admirar se os dois caem nessa vala. E que tais corruptos da palavra de Deus saibam, que testifico para todo homem que me ouviu hoje em dia, se alguém acrescentar ou retirar as palavras que estão escritas no livro de Deus, Deus tomará a sua parte. Fora do livro da vida, deve adicionar a ele todas as pragas que estão naquele livro. Em terceiro lugar, e por fim, se os tormentos reservados para os iníquos a seguir são eternos, isso pode servir de repreensão para os que brigam com Deus, e dizem que é inconsistente com sua justiça punir uma pessoa por toda a eternidade, apenas por desfrutar de prazeres do pecado por um tempo. Mas essas pessoas devem ser informadas de que não é o pensamento delas, ou que chamam Deus de injusto, que o fará ser injusto. Assim como um prisioneiro condenado dizendo que a lei, ou que o juiz é injusto, não o tornará inimputável perante a acusação. Mas tu sabes, ó verme, de que blasfêmia és culpado por acusar Deus de injustiça. A coisa formada dirá àquele que a formou: por que você me fez assim? Você presumirá acusar o Todo-Poderoso na barra do seu raciocínio superficial? E o chame de injusto, por te punir eternamente, apenas porque você deseja que não seja assim? Mas Deus disse isso, e ele não deve fazê-lo. Ele disse isso, e que Deus seja verdadeiro, embora todo homem seja mentiroso. O juiz de toda a terra não deve fazer o certo. Certamente ele vai. E se os pecadores não possuírem sua justiça em suas ameaças aqui, serão compelidos a demorar muito para possuí-los e senti-los, quando atormentados por ele no futuro. Mas para chegar a uma aplicação mais prática do que foi entregue. Vocês ouviram, irmãos, a eternidade dos tormentos do inferno claramente provados, a partir das declarações expressas das Sagradas Escrituras, e das consequências naturalmente tiradas delas. E agora parece não haver grande arte da retórica para convencer qualquer pessoa compreensiva a evitar e abominar esses pecados, que sem arrependimento, certamente o mergulharão neste abismo eterno. A desproporção entre o prazer e a dor, se houver algum prazer no pecado, é tão infinitamente grande que, supondo que fosse possível, embora não certo, que os iníquos seriam eternamente punidos, ninguém que tivesse a razão de um homem, pelo prazer de desfrutar um pouco de prazer momentâneo, poderíamos imaginar, correria o risco de suportar a dor eterna. Mas como os tormentos dos condenados não são apenas possíveis, mas certos, desde que o próprio Deus, que não pode mentir, nos disse isso, que os homens, apesar de tudo, persistam em sua desobediência e depois se bajulem, que Deus não cumprirá suas ameaças, é um exemplo mais grosseiro de loucura e presunção. O próprio rico supôs que, se alguém ressuscitasse dos mortos, seus irmãos corrigiriam suas vidas, mas os cristãos, ao que parece, não se arrependerão, embora o Filho de Deus tenha morrido e ressuscitado, e lhes tenha dito o que devem esperar, se continuarem obstinados em fazer o mal. Se nós, com frequência, desviássemos nossos pensamentos de objetos sensíveis, e pela fé, meditássemos um pouco nas misérias dos condenados, não duvido, mas deveríamos, por assim dizer, ouvir uma alma infeliz exalando suas mágoas infrutíferas, em alguns gemidos piedosos como estes: ó miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Ó mortal tolo que eu era, para me envolver nessas torturas intermináveis,
para o gozo transitório de alguns prazeres de vida curta, que dificilmente me proporcionavam satisfação, mesmo quando eu mais me entregava a eles. Aí. Estes são os salários, esses são os efeitos do pecado. Ó maldito apóstata! Primeiro me iludi com pretensas promessas de felicidade, e depois de vários anos de trabalho árduo em seu serviço, envolvendo-me assim, no sofrimento eterno. Oh, que eu nunca tivesse ouvido suas insinuações enganadoras. Oh, que eu houvesse rejeitado suas primeiras sugestões com o maior desgosto e aversão. Oh, que eu houvesse tomado minha cruz e seguido a Cristo. Oh, que eu nunca ridicularizasse a piedade séria, e por uma falsa educação, condenasse os verdadeiramente piedosos, como os severos demais, entusiasmados ou supersticiosos. Pois então eu estava realmente feliz, feliz além da expressão, feliz por toda a eternidade, além daquelas regiões abençoadas em que se encaixavam, revestidas de glória indescritível, e cantando seus aleluias seráficos ao Cordeiro que se assenta no trono para sempre. Mas, infelizmente, essas reflexões chegam agora tarde demais, esses desejos agora são vãos, infrutíferos. Não sofri e, portanto, não devo reinar com eles. Na verdade, neguei o Senhor que me comprou, e portanto, agora sou justamente negado por Ele. Mas devo viver para sempre atormentado nessas chamas. Será que esse meu corpo, que há não muito tempo, estava vestido de linho roxo e fino, e saía suntuosamente todos os dias, deve estar aqui eternamente confinado e zombado por demônios insultuosos? Ó eternidade! Esse pensamento me enche de desespero, devo estar infeliz para sempre. Venham então, todos vocês, pecadores iludidos e iludidos, e imaginem-se pela primeira vez no lugar daquele homem verdadeiramente miserável, que estive aqui descrevendo. Pense, eu imploro, pelas misericórdias de Deus em Cristo Jesus, pense consigo mesmo. Quão torturante, quão insuportável o verme eterno de uma consciência autocondenável será a partir de agora para você. Pense em como será impossível para você viver com as queimaduras eternas. Venham, todos vocês cristãos de um espírito morno e de Laodiceia, vocês de religião galileia, que se importam um pouco, mas não o suficiente para as coisas de Deus, pensem, como será deplorável perder o gozo do céu e se deparar com tormentos sem fim, apenas porque vocês se contentarão em quase, e não se esforçarão para ser inteiramente cristãos. Considere, suponho que você considere, como irá delirar e amaldiçoar a estupidez fatal que fez você acreditar em algo menos que a verdadeira fé em Cristo Jesus. Apenas uma vida produtiva, de uma estrita piedade, abnegação e mortificação, pode mantê-lo longe desses tormentos, a eternidade da qual tenho me esforçado para provar. Mas eu não posso mais. Esses pensamentos são melancólicos demais para eu pensar, assim como para você ouvir, e Deus sabe que, como punir a seu trabalho estranho, denunciar suas ameaças é meu. Mas se a simples menção dos tormentos dos condenados é tão chocante, quão terrível deve ser a perseverança deles. E agora, alguns de vocês não estão prontos para gritar, são palavras difíceis, quem pode suportá-las? Mas que os cristãos sinceros não fiquem nem um pouco aterrorizados com o que foi entregue, não, pois você está reservado uma coroa, um reino, um peso eterno e excedente de glória. Cristo nunca disse que os justos, os crentes, os retos, os sinceros, mas os maus, impiedosos e os professantes do mal, anteriormente descritos, serão punidos eternamente. Para você, que o ama com sinceridade, um caminho novo e vivo é aberto no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, e uma entrada abundante será administrada a você, no grande dia da conta, na vida eterna. Preste atenção, portanto, e tenha cuidado para que em nenhum de vocês haja raiz de amargura que brota da incredulidade, antes, pelo contrário, com firmeza e sinceridade confie nas muitas promessas preciosas que lhe foram alcançadas no Evangelho, sabendo que aquele que prometeu é fiel e, portanto, cumprirá. Mas nenhum professor obstinadamente ímpio ouse aplicar qualquer uma das promessas divinas a si mesmos, pois não é certo pegar o pão das crianças e entregá-las aos cães, não. A tais pertencem apenas os terrores do Senhor. E tão certo como Cristo dirá a seus verdadeiros seguidores, vinde, vós,
filhos abençoados de meu Pai, receba o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Então ele pronunciara, inalteradamente, esta sentença terrível, contra todos os que morrem em seus pecados: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De que estado infeliz, que Deus, por sua infinita misericórdia, nos livre a todos através de Jesus Cristo, a quem, contigo, Pai, e contigo, Espírito Santo, três pessoas e um Deus eterno, sejam atribuídos, como é devido, toda a honra, poder, majestade e domínio, agora e sempre mais. Amém.